Amados irmãos, amada igreja, Jardim América, Jardim Primavera, boa noite, bom dia, boa tarde, aquela coisa de sempre, porque não sei a que horário você estará assistindo, não é? O importante é que você ouça a palavra de Deus. Alegre o seu coração, se sinta bem, se sinta na comunhão. Provavelmente, quando você estiver assistindo, muitos outros estarão também assistindo, uma boa parte da igreja. Amém? Ok, queridos. Eu quero primeiro fazer uma leitura e depois nós vamos orar. Primeiramente, eu quero ler com vocês para nós meditarmos. Em 1 João capítulo 3, eu vou ler somente os 10 primeiros versículos, embora depois eu talvez avance um pouquinho. Diz assim, a partir do versículo 1 do capítulo 3. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conhece. Filhinhos, não deixem enganar por ninguém, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Amém. Vamos orar, queridos. Onde estiverem, fechem seus olhos e pensem em Deus. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque Tu és santo, és poderoso, és maravilhoso, és Deus único e verdadeiro, Criador de todas as coisas, e que estás no comando, Senhor, das nossas vidas. E por isso te louvamos, te bendizemos. Somos Teus, comprados com o sangue do Teu Filho, somos Teus filhos, somos rebanho do Teu pastoreio, Teu Filho Jesus, nosso sumo pastor, e nós, ovelhas do Teu aprisco. Obrigado, Senhor, pelo privilégio santo de sermos Teus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio santo de sermos irmãos entre nós e irmãos com Cristo Jesus, que é o primogênito de entre os mortos. Obrigado, Senhor, porque antes de Te amarmos, Tu nos amaste primeiro. E agora, Senhor,
Eu quero te agradecer pela palavra lida e pedir a unção do teu Espírito, Pai, para que possamos falar sobre ela, para que possamos, Senhor, meditar nesta palavra e entender as virtudes de sermos teus filhos, porque é isso que nós somos a partir do momento em que te recebemos, em que recebemos o teu Filho como nosso Senhor e Salvador. Tu nos tens adotado com todos os privilégios de filho, porque não somos mais apenas criaturas tuas, mas agora somos filhos teus. Obrigado por esse privilégio santo. Abençoa-nos e dirige-nos com teu Espírito neste momento. Consagro a ti, Senhor, a minha mente, os meus lábios e todo o meu ser, para externar a tua palavra. Senhor, eu te peço isso quando me consagro a ti e te agradeço pela vida de cada um dos teus filhos que está ouvindo nesta hora ou em outro horário. De qualquer forma, todos sejam ricamente abençoados, não apenas os membros da igreja, mas os seus familiares, enfim, todos aqueles que com eles estão participando deste vídeo que está sendo gravado. Abençoa, Senhor, os teus filhos, a tua igreja, tanto em Jardim Primavera como em Jardim América. Abençoa-nos a todos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, após essa leitura, eu quero externar um pouquinho, não esgotar todo o assunto, porque é muito grande, muito longo, mas quero falar dentro desse contexto do que foi lido sobre alguns efeitos de sermos filhos de Deus. Os irmãos sabem, e isso não é para nós tripudiarmos em cima de outras pessoas que não creram ainda em Jesus, veja bem, isso é apenas para nosso conhecimento. Nós que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, aliás, isso está registrado lá em João capítulo 1, versículos 10 a 13, que a todos quantos receberem a Cristo como Senhor e Salvador, Deus dá-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Diria o incrédulo: ué, então eu também não sou filho de Deus? E eu digo para vocês, todos nós, crentes ou incrédulos, somos criaturas de Deus. É diferente de ser filho. Criatura é alguém ou algo que foi criado. Você pega um pano, corta, costura, enche ele com alguma coisa, faz um boneco. Aquele boneco não é seu filho. Aquele boneco é uma criatura sua. Deus também nos criou, nos formou do pó da terra, soprou nas nossas narinas o seu espírito, de vida, e, veja bem, diz a palavra, fomos feitos almas viventes. Somos tão criaturas de Deus como é criatura de Deus uma árvore, como é criatura de Deus um cachorro, um animal. Todos que fomos criados por Deus somos criaturas de Deus. E quando o homem faz uma obra de arte, é uma criação dele, é uma criatura dele. Daí a sermos filhos, somente quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador. Amém? Se você tiver dúvida, leia lá depois em João, capítulo 1, versículos 10 a 13. Pois bem, queridos, um detalhe, um preâmbulozinho que eu quero dizer para você, é que o mundo é cheio de precalços. O mundo é problemático. O mundo é problemático porque as pessoas são problemáticas.
quando Adão pecou lá no Éden, ele, por assim dizer, cedeu ao diabo os privilégios que o homem tinha ao ser feito por Deus, para ser perfeito, para viver de forma perfeita. O inimigo entregou na mão de Satanás esse privilégio santo. Então o homem ficou escangalhado. O homem se tornou um ser problemático, porque antes, nos seus primórdios, Adão vivia segundo a direção do Espírito de Deus, segundo aquilo que Deus lhe ordenava. Quando ele optou por desobedecer, ele saiu dessa, vamos dizer assim, desse contato, dessa ligação, ele perdeu esse privilégio. E agora, a única forma de consertar isso é realmente quando voltamos à comunhão com Deus. E isso só pode ser feito através de Jesus Cristo. Não porque eu determinei ou alguém determinou assim, mas foi Deus. Somente através de Cristo. A palavra de Deus diz assim: nenhum nome vos é dado entre os céus e a terra pelo qual devamos ser salvos, a não ser Cristo Jesus. Os santos, pregados por outras religiões, existiram, na sua maioria são verdadeiros santos, sim. Porque santo é aquele que separa a sua vida para Deus. A palavra santo tem o sentido de separado. Quando o homem, o ser humano, homem, mulher, separa a sua vida para Deus, ele torna-se um santo do Senhor. Compreende isso? Mas isso só pode ser feito através de Jesus Cristo. Amém? Então, como eu disse antes, o mundo é cheio de precalços. Cada vez fica mais difícil viver nessa terra. A vida nessa terra não é boa. Aliás, se ela fosse boa, as pessoas não pensariam em ir para o céu, não é verdade? Preferiam ficar aqui. Mas a vida na terra, principalmente para quem quer ser honesto, para quem quer ser decente, enfim, para os justos, ela não é fácil. Então, se não recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, não experimentamos uma nova vida. E a nova vida é essa: nascidos de novo, nascidos do sangue, nascidos do Espírito e da água, que é a palavra. Porque antes fomos nascidos do sangue e da carne, que é de papai e mamãe. Amém? Então, só a salvação nos permite sermos feitos filhos de Deus. E aí sim, o tratamento já é outro. Então nós vamos ver nesse texto que nós acabamos de ler, apenas alguns versículos, nós vamos ver esses privilégios, essas virtudes oriundas de nós recebermos a Cristo como Senhor e Salvador. Eu vou começar pelo versículo 1 do capítulo 3, que diz assim, ó: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Ou seja, o mundo sem Cristo não conhece a Deus. Conhece a palavra, o nome, Deus, mas não sabem o que precisariam saber a respeito desse Deus, que Ele nos formou, que Ele nos perdeu quando Adão pecou, e daí em diante é pecado sobre pecado. É igual aquele negócio de juros sobre juros, e você no fim paga 2 vezes ou 3 aquilo que você queria comprar. E o que é que acontece? Só quando Cristo morreu na cruz do Calvário, que resgatou-nos das trevas, aí é que passamos a ser filhos de Deus. Amém? Podem compreender isso? O amor de Deus manifesta-se aqui como um amor
do outro mundo. Um amor sem igual. Deus nos ama. Veja que esse amor é tão grande a ponto dele sacrificar o seu próprio filho para nos resgatar de volta, para nos ter de volta. Somos adotados como filhos, por isso o mundo não nos aceita, porque somos filhos. Eles não conhecem a Deus, não entendem Deus, por isso não nos aceitam de bom grado, porque somos filhos de Deus. Em parte por ignorância, em parte por inveja, porque só o fato de você se entender como filho de Deus e entender que aqueles que não recebem a Cristo não são filhos de Deus, isso já causa neles uma mágoa. Só que essa mágoa é consertada dentro deles quando eles receberem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque aí eles passam a ser um igual a nós. O versículo 2 e 3, eu quero ler mais um pouquinho, que diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Porque quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Ou seja, Cristo ainda não voltou para buscar a igreja. Ele veio a primeira vez, nasceu, viveu e morreu como homem para nos salvar. Mas ele prometeu voltar para nos buscar, para irmos com ele. E é esse Jesus que vai voltar, é nessa condição que ele vai voltar, que nós seremos como ele, dado ao nosso novo nascimento. Vamos ressuscitar, nós que provavelmente, quando ele vier, já estejamos mortos fisicamente, vamos receber um corpo glorificado assim como o dele. Por isso o versículo diz: amados, agora somos filhos de Deus, ou seja, já somos filhos de Deus a partir de agora. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Podem compreender isso? Agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, ou seja, seremos num corpo glorificado. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Corpo manifestado em glória, ressuscitado em glória, estaremos igual a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E todo o que tem essa esperança, e aí é que vem o detalhe, o cristão tem que crer na vinda de Cristo, na volta de Cristo. Tem que viver com essa esperança, eu digo mais, viver com essa certeza de que Cristo virá buscá-lo. Todo aquele que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Ou seja, se eu sei que vou me tornar física e espiritualmente igual a Jesus, apenas eu não vou estar com a finalidade de salvar a humanidade, como ele veio, mas na sua essência seremos igual a ele, glorificados. A glória de Deus estará em nós. Então, se sabemos isso, o que precisamos fazer? Nos cuidar, nos purificar. Podem compreender isso? Desde aqui nós já somos filhos, assim como seremos lá. Só que um detalhe, com os olhos da carne, nós não podemos ver a Deus, somente com os olhos espirituais. Por isso seremos transformados e glorificados. Aqueles que estiverem vivos quando Cristo vier, serão transformados. Aqueles que estiverem mortos, como eu creio que estarei, por exemplo, vamos ressuscitar num corpo glorificado. E aí seremos todos iguais. Nos versículos 4 a 10, deixa eu ler primeiro 4 e 5, que diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Essa lei que está falando aqui
Não é mais a lei mosaica, está falando na lei da graça. Aquele que peca está transgredindo a lei de Deus. E a lei de Deus atualmente para nós é a lei da graça. É a lei do amor, a lei do perdão, a lei, preste bem atenção, do favor não merecido. Porque a lei da graça não quer dizer lei de graça, é diferente. Lei de graça é lei dada sem cobrar. A lei da graça é a lei do favor. Nós somos salvos por um favor não merecido. Mas é necessário, para isso, que sejamos obedientes e fiéis. Receber a Cristo como Senhor e Salvador é apenas o início. Daí em diante vamos sendo transformados à imagem e semelhança de Cristo. Vamos sendo formados filhos de Deus. Pela fé, o somos desde o momento que o recebemos. Na prática, vamos sendo mudados. A palavra de Deus diz que de glória em glória, ou seja, de luta em luta, de batalha em batalha, de vitória em vitória, às vezes uma derrota depois lá na frente da vitória maior. Tudo isso nos leva a tornarmos filhos de Deus. Amém? Então diz, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Uma coisa que eu compreendi bem nesse versículo 5 aqui, é uma coisa já muito interessante. Primeiro, a lei da graça é essa. Agora, eu já expliquei. Agora, Deus, ele nos salva não estando em pecado. Não é em pecado. Então, preste atenção. Cristo salva do pecado e não no pecado. Ele salva do pecado. Você era um pecador, recebe a Cristo, torna-se um homem santo, uma mulher santa do Senhor. Porque todos aqueles, como eu já disse antes, que separam a sua vida para Deus, são santos. São os santos do Senhor. Agora, ele salva do pecado. Ele não salva no pecado. Você, como salvo, não pode continuar pecando, porque você foi salvo. Agora você tem que ser liberto dessas amarras com o diabo, para que leve uma vida digna na presença de Deus. Você tem que buscar. O Espírito Santo nos ajuda na santificação, mas nós temos que querer e buscar. Temos que entender isso. Não, eu agora sou um cristão, agora eu não vou fazer mais isso, seja lá o que for. Porque senão não obtemos a vitória. Não se concretizará na vinda do Senhor. Amém, queridos? Versículos ainda de 6 a 9, nós lemos assim, ó, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Os irmãos estão compreendendo? Se estamos em Cristo, não vivemos chafurdando no pecado. Antes de receber a Cristo, somos pecadores contumazes. Pecamos e pecamos e pecamos, e se sobrar tempo, pecamos de novo. Agora, quando temos a Cristo, estamos sujeitos ainda ao pecado, sim, mas não vivemos pecando. E quando, porventura, percebemos que pecamos, nos arrependemos e voltamos à comunhão. Então diz, eu vou repetir o versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Tem até crente, veja bem, tem até crente que ainda não se livrou do pecado. Por quê? Porque não conheceu ainda verdadeiramente. É crente, ser crente não quer dizer muita coisa não, meus irmãos. O que quer dizer muita coisa é ser cristão, é seguir a Cristo. Podem compreender isso? Seguir a Cristo. Não é apenas dizer, eu creio em Deus. Creio em Deus até o diabo crê.
O importante é recebê-lo como Senhor e Salvador. Então diz o versículo 7, filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo. Ou seja, quando somos justificados em Cristo Jesus, quando recebemos verdadeiramente e somos justificados nele, aí sim podemos ser chamados justos, porque aí estaremos praticando a justiça, ou pelo menos nos esforçando para isso. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Amém? Versículo 7 diz, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Primeira coisa que Deus está destruindo quando recebemos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador é o ato de, por causa do pecado de outrora, por causa do pecado original lá de Adão, somos agora pecadores contumazes, destinados ao inferno. Então a primeira coisa que Deus conserta é isso. Você agora está no caminho da salvação. Você agora recebeu a Cristo como Senhor e Salvador. Viva agora o Evangelho de Cristo, até ser feito Filho de Deus. Vai se concretizar isso quando Cristo vier buscar a igreja. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então foi por isso que Jesus Cristo veio ao mundo, para desfazer as obras dele. Amém? E todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, diz o versículo 9. Porque nele permanece a semente divina, o Espírito Santo de Deus. Permanece naquele que verdadeiramente se converte ao Senhor. Esse não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. Olha que diferença, olha que coisa maravilhosa. Cristo salva do pecado, como eu já disse antes, não é? Ele salva do pecado. Você sai fora, não quer mais nada com pecado. E agora, você está vivendo uma vida vitoriosa. Ah, então acabaram-se as lutas? Não, não é isso que diz aqui. As lutas continuam, mas você estará sempre na vitória. Você vai lutar? Vou, mas vai ser vencedor. Por quê? Porque ele luta as nossas guerras, ele guerreia por nós. E ele já nos deu a vitória lá na cruz do Calvário. O único cuidado que você tem é procurar entender se essa sua luta é justa ou não. Porque se você quer lutar por coisas erradas, então você primeiro não se converteu. E segundo, que Deus não vai te dar vitória nas coisas erradas. Você tem que lutar por aquilo que é agradável a Deus. É aquela coisa de não quebrar a lei da graça. Veja bem, você tem que viver na graça, nos favores de Deus. Você tem que andar segundo a vontade de Deus. Procurar agradar o Senhor. Mas agradar com seus atos, com a sua maneira de viver. Não é com palavras feitas, palavras-chaves. Né? É muito fácil dizer, Deus já nos deu a vitória em Jesus Cristo, morrendo lá na cruz do Calvário. Isso é uma coisa simples de dizer e é verdadeira, desde que você aceite, receba e obedeça. Senão, é mera retórica. Eu já vi em novelas da Globo e tudo mais, pessoas dizem, o sangue de Jesus tem poder. Ele tem poder, sim, para abençoar aqueles que são dele. Podem compreender isto? Pois bem, amados,
Caminhando para o final, o versículo 11 diz uma coisa importante. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Olha um detalhe aí importante para os que são, uma característica importante para os que são filhos de Deus. Nós nos amamos uns aos outros. Por isso nos chamamos de irmãos, irmãos em Cristo, porque precisamos nos amar uns aos outros. Podem compreender isso? Se Cristo nos amou, por que nós não devemos amar aos outros? Devemos amar o nosso semelhante de todas as formas possíveis. No entanto, veja bem, o privilégio maior, o alvo maior é amar o seu irmão, porque se você não ama o seu irmão, como é que você vai amar o estranho? A Bíblia diz que se você não ama ao seu irmão, a quem você vê, como é que você pode amar a Deus a quem você não vê com os olhos da carne? Amém? O versículo 12 ainda diz assim uma coisa muito importante. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? O escritor João diz assim, e por que o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Abel era um homem justo, praticava o que era correto e agradável a Deus. Caim não. Então ele mesmo antes de matar o irmão, ele já era assassino. Por quê? Porque as suas obras eram más. Então fuja do mal. Deus deu a ele a oportunidade de se arrepender, mas ele não se arrependeu. Ele foi em frente e matou o irmão. Podem compreender isso? Foi o primeiro homicídio, vamos dizer assim, da história da humanidade. Então veja bem, Caim já era assassino, como eu disse antes mesmo de matar o seu irmão. Por quê? Porque ele era do maligno. Só pratica as más obras quem é do maligno. Quem é de Cristo pratica as boas obras, as obras decentes. Né? O diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Então isso pertence a ele. E para terminar, nós vemos lá nos versículos 22 a 24. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos dele o que lhe é agradável. Fazemos diante dele o que lhe é agradável. Isso é outra característica do fato de sermos filhos de Deus. Né? Recebemos as bênçãos do Senhor, recebemos aquilo que pedimos a Deus. Versículo 23. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. O primeiro fato é crer em Jesus Cristo. Não é crer no sentido humano de acreditar, é crer e obedecer. Se percebemos que Ele é o nosso Salvador, já passamos a pertencer a Ele. Ele nos salvou, tem direito sobre nós. Passa a ser o nosso Senhor. E Senhor quem é? Aquele que manda. Servo quem é? O que obedece. Então Ele é o meu Senhor, eu sou seu servo. Sou ovelha do seu pastoreio. Amém? Podem compreender? Quem guarda os meus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Porque quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, verdadeiramente o Espírito de Deus vem habitar em nós e passamos a ser regidos pelo Espírito Santo de Deus. O ser humano, ao nascer, foi-lhe dado um espírito de vida. Não é o espírito de salvação nem de morte, é o espírito de vida. Enquanto esse espírito está em nós, nós temos vida. O dia que esse espírito sair do corpo,
o nosso corpo volta para o pó e o espírito vai ficar guardado com Deus até a vinda de Jesus. Para então ressurgirmos, ressuscitarmos num corpo glorificado. Podem compreender isso? Mas enquanto estamos aqui na terra, se nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador e vivemos segundo o seu querer, em obediência a Cristo e a sua palavra, então obtemos a salvação e vamos habitar os céus. Se nós rejeitamos a palavra, as boas novas do Evangelho, e passamos a viver segundo aquilo que nos dá vontade, estamos nos igualando a Adão. Foi aí que Adão pecou. Foi em fazer a sua vontade, não a vontade de Deus. Deus disse, não coma daquele fruto. E ele achou bonito para os olhos e bom para o paladar e comeu. Então o pecado é o mesmo. Então, amados, precisamos rejeitar o pecado para não ir para o inferno e receber a Cristo e obedecê-lo e segui-lo para então galgar os céus. Mas o começo de tudo é receber, verdadeiramente receber a Cristo como Senhor e Salvador. E então o Espírito Santo vai fazer mudar a nossa vida, porque aí é o Espírito Santo que vai passar a nos dirigir. Até lá, quem dirige é o Espírito maligno. Amém? Infelizmente é assim. É simples assim, mas é a verdade. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe vocês aí em casa também. Feche agora os seus olhos novamente e vamos fazer mais uma breve oração. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor, nos prostramos diante de Ti, não só para Te agradecer por esse momento propício, onde podemos externar a Tua palavra, alcançar pessoas do outro lado do vídeo, Senhor, não apenas os Teus filhinhos queridos, Teus servos, membros da Tua casa, como também alguns familiares, quem sabe alguns amigos. Senhor, toca nestes corações, toca para os abençoar. Revela-te a eles. Toca, Senhor, na sua alma, que eles possam perceber que Tu és o Senhor de todas as coisas. Que o Teu Filho morreu por nós naquela cruz. Não basta apenas acreditar nisso, temos que entender que isso não pode ter sido em vão. Ele morreu para que eu tivesse vida e eu vou rejeitar essa vida. Se eu rejeitar a Cristo como meu Senhor, meu Salvador, estou rejeitando a vida. E o homem sem Cristo não tem vida. Porque Ele é a vida. Ele disse isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim, ou seja, ninguém chega a Deus se não for por Jesus. Não adianta fazer coisas bonitas, não adianta frequentar religiões que não apresentem Cristo como Senhor e Salvador, ou até outras que apresentam as duas coisas. Olha, tem Jesus Cristo aqui, mas tem também o santo tal, a santa tal, e você pode fazer o que achar melhor. Não é assim. Somente Cristo. Repito que eu já disse antes, que está na palavra de Deus. Nenhum outro nome vos é dado entre os céus e a terra, pelo qual possamos ser salvos. É a Tua palavra que diz, Senhor, e eu creio nisso. E que os que me ouvem nesta hora possam compreender isso e abrir o seu coração e procurar uma igreja evangélica, seja ela qual for, não tem que ser exatamente na Nova Vida, em qualquer igreja evangélica séria, que leva o Evangelho a sério e receba então a Cristo como Senhor e Salvador. Pai Santo, abençoa os Teus filhinhos, dá uma semana agradável, cheia de bênçãos, guarda-os este final de semana e até
nos encontrarmos novamente. Que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Que a graça de Jesus, que o amor de Deus e que a comunhão com seu Espírito, assim como as suas doces consolações, estejam sobre nós e em nós todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém.